Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina Planejamento e Controle da Manutenção, no curso técnico de Eletrotécnica, terceiro módulo. Bom, nessa aula nós vamos comentar sobre orçamento para serviço de manutenção industrial, que envolve, além da manutenção elétrica, também manutenção da parte eletromecânica, manutenção mecânica, né? Mais especificamente aqui, nós vamos abordar o orçamento para manutenção elétrica industrial, ok? Então essa aqui dentro da nossa sequência é a aula 23 e 24. Conceitos de orçamento. O que é orçamento? Geralmente a gente ouve aí no dia a dia, né, nos meios de comunicação, essa palavra orçamento. Então ela tem significados um pouco diferentes, né, em relação ao que nós precisamos aqui de um orçamento de manutenção. Então, assim, de modo geral, como o dicionário traz, né, o orçamento, de acordo com a área da contabilidade, dos contadores, é um detalhamento das receitas e despesas de uma empresa. Receita é aquilo que recebe, despesa é aquilo que gasta, né? Então, o orçamento, do ponto de vista contábil, né, o que ganha relacionado com o que gasta, né? Então, na prática, dentro de uma empresa, existem diferentes tipos de orçamento. Então, isso é importante a gente assim deixar claro para nós entendermos o que é o orçamento de manutenção, que muitas vezes não tem nada a ver com esse orçamento contábil que as empresas desenvolvem. O nosso caso aqui ele é específico, né? Por isso que ele é um pouco diferenciado e nem sempre um contador ou um administrador consegue fazer esse orçamento dentro de uma empresa sem passar pelo técnico, no nosso caso, eletrotécnico. Bom, então existe alguns tipos de orçamentos que se faz aí nas empresas, né? Tanto em empresas industriais, empresas comerciais, né? Então existe o orçamento empresarial, também em inglês chamado de budget. Tem também o orçamento de investimento, né? Esse pessoal que investe aí na bolsa de valores, né? Em ações, né? Aqueles se chamam também de orçamento, né? O orçamento de produção industrial de obras, por exemplo, o orçamento para construir uma casa, o orçamento para construir um edifício, né? Existe também o orçamento familiar, né? Que é os pais, a família elabora aquele orçamento que vai gastar no ano com a escola dos filhos, com aluguel, com pagamento dos boletos, né? Então eles também chamam de orçamento, né? E o nosso caso é um outro tipo diferenciado que é o orçamento de serviço de manutenção. Então o que nós vamos ver nas aulas seguintes é esse último item aqui, né? Que é o orçamento de serviço de manutenção, que é diferente desses outros aqui. Então, por isso que o termo orçamento ele não pode ser usado isoladamente, né? No nosso caso é esse aqui, tá bom? Então, orçamento de serviço de manutenção, né? No nosso caso que vai ser manutenção elétrica, mas é muito similar quando é uma manutenção eletromecânica, uma manutenção eletrônica, até uma manutenção mecânica. Vocês vão ver que a forma de fazer vai ser a mesma coisa, porque isso quando o orçamento está ligado a um serviço de manutenção. Então, de uma maneira simples, podemos afirmar que orçamento de manutenção é a soma, o somatório de todos os custos que serão envolvidos no serviço. Então, num serviço de manutenção elétrica, nós vamos ter custo com mão de obra, custo com componentes que precisam ser substituídos, né? Lá um fusível, um relé, um disjuntor, né? E precisa também de algumas ferramentas, né? Às vezes específicas para aquele serviço de manutenção, alguns instrumentos específicos, né? Então tudo isso vai entrar no cálculo do orçamento, que é um valor monetário que a gente vai ter que apresentar para aquele cliente que está solicitando o serviço para nós, né? Então esse orçamento de manutenção ele tem que ser entregue para o cliente antes do início do serviço. Porque se fosse depois do serviço executado, ficaria até mais fácil, né? Mas o problema é que o cliente quer esse orçamento antes do serviço ser executado. Que às vezes ele ainda vai comparar com o orçamento de uma outra empresa, né, de um outro técnico. Então nós temos que prever
tudo isso, né, todos esses custos, né, que serão envolvidos antes de fazer o serviço. Assim, relativo ao orçamento de manutenção, houve uma época aí há 20, 30 anos atrás que fazer um orçamento para uma manutenção elétrica era fácil, né? Pois o cliente não tinha informação alguma e algumas empresas abusavam dos preços para ganhar mais, ou dava descontos, né, para pegar o serviço, né? Entretanto, né, hoje em dia isso mudou. Se o valor cobrado no orçamento estiver abaixo do mercado, haverá prejuízo para a empresa que vai fazer o serviço de manutenção. Se o valor ficar acima do mercado, o cliente vai procurar uma outra empresa de manutenção. Então, hoje, o cliente, ele também tem conhecimento. Então, o cliente, como a gente diz aí na gíria, o cliente não é bobo mais, né? Então, se ele vê que o valor do orçamento está muito baixo, né? Ele vai interpretar que aquele serviço de manutenção pode não ficar com qualidade, porque o cliente ele quer um preço justo, mas ele quer principalmente um serviço de manutenção com qualidade, né? Que atenda às suas necessidades, né? E se o valor ficar acima do mercado, as empresas, né, que são os clientes, né? A gente chama de mercado, né? Então, se o valor ficar acima do mercado, o cliente vai achar caro e vai procurar um concorrente nosso, né? Então, por isso é que o técnico que trabalha no planejamento e controle da manutenção, ele tem que saber fazer esse orçamento. Exatamente como nós vamos ver aqui nessas aulas seguintes. Bom, basicamente na área de manutenção, a gente tem dois tipos de orçamento que são utilizados. Um a gente pode chamar de orçamento com cálculo administrativo. Esse orçamento com cálculo administrativo é o mais correto que se tem, é o que é mais praticado, né? Mas ele exige um conhecimento das formas matemáticas, das formas de contabilidade para desenvolver. Então, por isso que assim, uma oficina elétrica de pequeno porte, né, um eletricista que trabalha autônomo, às vezes ele faz um outro tipo de orçamento, que é o orçamento com precificação por hora, que geralmente é chamado de orçamento de hora cheia. Então, todos os dois tipos de orçamento, eles são praticados, né? Mas de forma correta, de forma técnica, o orçamento com cálculo administrativo é o mais indicado. Então, aqui na aula, nós vamos prender mais no orçamento com cálculo administrativo para vocês aprenderem. Mas eu vou explicar também como que se faz o orçamento com precificação por hora, né, a hora cheia, porque você pode encontrar essa situação numa empresa, principalmente quando é uma empresa, né, de pequeno porte. Então, nós vamos começar fazendo uns exemplos, né, de orçamento com cálculo administrativo, depois nós vamos ver esse que é mais simples, que é o orçamento com precificação por hora. Vocês vão ver que, basicamente, né, eles têm o mesmo objetivo, mas o orçamento com cálculo administrativo ele é muito mais preciso, né? A margem de falha dele é muito menor do que o orçamento com precificação por hora. O orçamento de serviço de manutenção, se for com o cálculo administrativo, nós temos que, antes de iniciar o orçamento, levantar alguns fatores, alguns itens necessários para a elaboração desse orçamento de serviço de manutenção de forma correta, né? Que é o orçamento, aquele número 1 que eu mostrei no slide anterior, que é o orçamento com cálculo administrativo. Então, antes, a gente vai ter que levantar alguns fatores lá da empresa de manutenção, da oficina de manutenção elétrica, para fazer esse orçamento. Então, vocês vão ver que não é tão simples assim, mas eu vou procurar fazer aqui de passo a passo, né? Para você entender melhor, tá bom? Bom, então os fatores que são necessários para a elaboração de um orçamento de serviço de manutenção são esses aqui, ó. Custo da mão de obra, também chamado homem-hora. Eu vou detalhar para vocês, né, esse custo da mão de obra aqui nessa aula. Além do custo da mão de obra, existe um outro fator que chama encargos sociais. Eu vou detalhar também. Salário da equipe de manutenção. Então, para fazer um orçamento,
de serviço de manutenção, nós temos que saber qual que é o salário de cada um dos profissionais que trabalham na área de manutenção, né? Desde do supervisor, do técnico, do auxiliar de eletricista, né? Etc. O tempo estimado para a execução do serviço. Então, para fazer um orçamento, nós temos que saber, né? Nós técnicos temos que fazer esse levantamento, né? Qual que é o tempo, quantas horas vai gastar para fazer aquele de manutenção? Vai ser 5 horas, vai ser 28 horas, né? Isso aqui é fundamental. Um outro fator chama despesas fixas. Qual despesa que a empresa vai ter para fazer aquele serviço de manutenção? E também tem as despesas variáveis. Eu vou explicar no slide aqui à frente qual a diferença de despesas fixas e despesas variáveis, né? Durante aquele serviço de manutenção. Qual que é o custo dos componentes, dos materiais que porventura vão ter que ser substituídos lá durante aquela manutenção elétrica? Vai ter que trocar disjuntor, vai ter que trocar relé, vai ter que trocar fusível, vai ter que trocar cabeamento. Então vou ter que saber quanto que custa aquele relé, quanto que custa aquele disjuntor, né? Para chegar no cálculo do orçamento. Agora, outra coisa fundamental, a margem de lucro. Quanto que a nossa empresa, ou nós como técnico, vamos ter lucro naquele serviço de manutenção. E tem também a taxa administrativa, que eu vou explicar no slide mais à frente, né? Que, de certa forma, tem a ver com a margem de lucro. Essa taxa administrativa, geralmente, ela é somada à margem de lucro, porque a empresa não vai fazer um serviço de manutenção para ela ficar no 0 a 0 ou tomar prejuízo, ela tem que ter lucro. Agora, esse lucro não pode ser de 80%, mas também não pode ser de 2%, né? Então, nós vamos ver isso aqui. E tem os impostos que o governo cobra, né? A cada serviço de manutenção de uma empresa, o governo vai cobrar impostos. Vocês vão ver que esses impostos que o governo cobra de qualquer empresa no Brasil, ele não é pouca coisa, não. Então, todos esses fatores aqui têm que ser levantados pelo técnico de eletrotécnica antes de fazer um serviço de orçamento, né, para um serviço de manutenção daquela empresa. Claro que eu não estou falando de um profissional autônomo, né, que é só ele na empresa. Estou dizendo nós que vamos trabalhar numa empresa de pequeno, médio ou grande porte, tá bom? Então vamos detalhar o que é cada um desses fatores antes da gente começar a fazer o primeiro exercício. Bom, então vamos detalhar agora os fatores que são necessários para elaborar um orçamento de manutenção. Então, o primeiro fator, né, eu mostrei no slide trouxe, chama custo da mão de obra. Né? O custo da mão de obra envolve a soma dos salários de todas as pessoas que trabalham diretamente no setor de manutenção da empresa. Então, vamos supor que lá no setor de manutenção da empresa tem um supervisor, né? Um técnico, um eletricista, um auxiliar de eletricista, 2 assistentes administrativos, uma pessoa lá que cuida da limpeza. Então nós vamos ter que somar o salário do supervisor, o salário do técnico, o salário do eletricista, o salário do auxiliar de eletricista, o salário do assistente administrativo, somar todos esses salários, né? Supor que o supervisor ganha 3.000, o técnico ganha 2.500, o eletricista 1.800, vou somar tudo isso. Agora, o salário, você sabe, é um salário mensal, que é o salário, geralmente, da empresa, das pessoas da empresa, é um salário mensal, tá? Que é tudo em orçamento, a gente faz por mês, não é por dia, nem por semana. Então, é o salário mensal do supervisor, do técnico, etc. Tá? Então, quando a gente fala para calcular o custo da mão de obra, nós vamos precisar disso aqui. Então, lá na empresa, o proprietário da empresa, o contador da empresa, precisa de repassar essa informação aqui para nós técnicos, para a gente elaborar o salário. Se nós não tivermos isso aqui, a gente não tem como elaborar esse orçamento com o cálculo administrativo. Ok? Mas nós vamos ver uma outra forma mais à frente, como eu falei, o orçamento da hora cheia, que a gente consegue fazer sem ter esses dados aqui. Mas inicialmente, nesse exemplo inicial, nós vamos fazer primeiro o orçamento pelo cálculo administrativo, que é o mais correto. Ok? Então, só para você ter uma noção de o que é custo da mão de obra, também chamado de homem-hora. Às vezes tem esse termo na empresa. Em vez de falar mão de obra, fala homem-hora, né? Que está ligado com as pessoas que vão estarem diretamente ou indiretamente envolvidos ali
durante aquele serviço de manutenção preventiva, ou de manutenção corretiva, ou de manutenção preditiva. Ok? Então, esse é o primeiro fator, custo da mão de obra. Vamos ver qual é o segundo fator? Bom, detalhando melhor aqui né, o custo da mão de obra, então mão de obra seria a equipe da manutenção, né? Então, quando a gente fala mão de obra, seria aquela equipe da manutenção, né? Então, o técnico, o supervisor, a, o eletricista, a auxiliar administrativa, né? Todos da equipe de manutenção. Então, o que a gente vai ter que fazer? Somar o salário de todos esses funcionários. Se tiver 8 funcionários, somos o salário de 8. Se tiver 30 funcionários, somos o salário dos 30. Então, isso é importante. Mas vai ter uma fórmula matemática que vai facilitar a gente lembrar disso na hora do exercício, tá? Por enquanto, só para você entender que esse primeiro fator, que é o custo da mão de obra, envolve a soma dos salários de todos os profissionais daquela área de manutenção. Bom, ainda ligado ao cálculo do custo da mão de obra, é importante que o técnico ele estima o tempo de serviço necessário, o tempo em horas, né, 2 horas, 4 horas, 20 horas, necessário para a execução do serviço. Ou se vai gastar 8 horas ou 20 horas. Então aí precisa da experiência nossa. Porque se chamar lá o porteiro da empresa, a cozinheira da empresa, o contador da empresa, para falar quanto tempo vai gastar para fazer aquele serviço de manutenção preventiva, eles não sabem, eles não são da área. Então nós é que temos que verificar. Eu tenho que ir lá no local, vamos supor que a manutenção vai ser num quadro de comando elétrico. Então eu tenho que ir lá no quadro de comando elétrico, fazer uma inspeção, verificar se tem fusível queimado, se tem relé precisando de substituir, né? Se tem fiação queimada que eu vou ter que substituir. Então eu vou fazer pela essa observação, eu vou fazer um cálculo estimado quantas horas vai gastar para fazer aquele serviço. Quer dizer, tudo antes de fazer o serviço. Claro que às vezes a gente erra ali de meia hora para mais, meia hora para menos, né? Mas isso não vai fazer diferença, mas eu tenho que estabelecer, ok? A gente vai ver isso mais detalhado na hora que eu for fazer o exemplo numérico aqui do exercício, ok? Então esse tempo estimado pelo técnico é importante para a gente chegar no cálculo do custo da mão de obra. Eu vou detalhar isso aqui mais à frente. Bom, ainda aqui dentro das informações do custo da mão de obra, só para vocês terem uma ideia, né, é o seguinte, existe um número de horas úteis trabalhadas no setor de manutenção. Então, toda empresa industrial, independente se ela é pequena empresa, média empresa ou grande empresa, essa empresa ela tem que observar uma lei do Ministério do Trabalho, que chama CLT. Eu acho que vocês já ouviram falar, isso significa consolidação das leis de trabalho. Aqui no Brasil isso é regulamentado pelo governo através do Ministério do Trabalho. Então, numa empresa industrial, numa empresa que faz serviço de manutenção, a jornada de trabalho mais comum é de 48 horas semanais, tá? 44 horas semanais. Então, esse é o limite máximo da carga horária semanal estabelecido pela CLT. Então, toda empresa tem que obedecer, senão ela vai pagar multa, né? Então, no geral, essa escala é para quem trabalha 40 horas semanais, mais 4 horas no sábado, né? Porque uma empresa de manutenção industrial, ela não pode trabalhar regularmente no domingo e nem sábado no período da tarde, mas no sábado no período da manhã, então é normal. Então, se for 8 horas por dia, tem 5 dias na semana, vezes 8 horas por dia dá 40. Mais 4 horas da manhã de sábado, 44. Então, por isso que a CLT estabeleceu que o limite máximo de trabalho numa indústria, né, de prestação de serviço é de 44 horas. Agora, isso vai variar de acordo, por exemplo, quem trabalha em banco, por exemplo, quem é servidor, serviço público é diferente, né? Médico é diferente, né? Mas no nosso caso aqui da área industrial é isso, né? Trabalho 44 horas durante a
a semana, né? Então, o nosso orçamento tem que ser considerando essa disponibilidade que a empresa tem dos seus técnicos, seus eletricistas para desenvolver um trabalho de manutenção. Eu estou falando isso aqui porque esses números aqui eles vão entrar no cálculo, né? Só para você saber de onde que veio essas 44 horas que nós estamos mostrando aqui, que vai aparecer lá durante o cálculo. Então, como eu mostrei no slide anterior, né, esse total de horas disponíveis que toda empresa tem que cumprir da CLT, 8 horas trabalhadas por dia, vezes 5 dias na semana, né, de segunda a sexta, mais as 4 horas trabalhadas na manhã do sábado, né? Então, 40 mais 4 dá 44 horas semanais. Agora, na prática, para cálculo de orçamento, não importa muito a hora semanal, o que vai importar é a hora no mês. Então, se 44 horas semanais são normal, quanto que vai dar de horas no mês, né? Total de horas de trabalho no mês, de acordo com a CLT. Então é o seguinte, no mês tem quantas semanas? Eu não posso falar que tem 4 semanas, porque tem mês que tem mais de 4 semanas, né? Um pouquinho mais, não chega a 5 semanas. Mês de fevereiro é menor, o mês que tem até dia 31 é um pouco maior. Então, uma média de semanas no mês é de 4,33, né? Porque tem mês que tem um pouquinho mais de 4 semanas, né? Então tem que fazer essa média aqui. Esse dado aqui é da CLT. Eu não posso considerar que todo mês tem 4 semanas. Em média, durante o ano, né, o mês tem 4,33 semanas. Então, 4,33 semanas vezes as 44 horas dá 190 horas úteis de trabalho no mês. Então, na realidade, esse número aqui de 190 horas úteis de trabalho no mês é que vai nos interessar para fazer o cálculo do custo da mão de obra. Eu mostrei isso aqui só para vocês verem de onde saiu esses 190 horas que nós vamos usar lá no cálculo, ok? Então, agora fora disso aqui, a empresa tem que pagar hora extra para o funcionário. Então, isso é prejuízo para a empresa. Então, por isso que o cálculo de orçamento ele tem que trabalhar com essas 190 horas úteis de trabalho no mês, né? Sempre vai ser considerado no mês no cálculo de orçamento. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Por enquanto, só para vocês saberem, então guarda esse número aqui, 190 horas, tá? Nós vamos precisar lá no cálculo do orçamento. Bom, então nós vimos aí, né, no slide anterior que conforme a CLT, né, 44 horas semanais que é permitido à empresa trabalhar e no mês 190 horas, né? 190 horas no mês, que são as 44 horas da semana vezes 4,33, 190 no mês. Agora nós temos que saber quantos dias úteis no mês, que aqui é horas, mas 190 horas vai dar quantos dias? Vai dar 30 dias? Vai dar 15 dias? Então, conforme também a CLT, no ano contém 52 sábados. Em média, durante o ano, são 52 sábados, 52 domingos. E aqui no Brasil, em média, são 12 feriados. Claro que tem ano que esse feriado cai no domingo, mas a maior parte do ano esse feriado cai entre segunda e sábado, né? Então, eventualmente, né, os dias trabalhados eu tenho que descontar, né, os 52 domingos, os 12 feriados e os 52 sábados, né? Lembrando que sábado a gente pode trabalhar meio horário, que é o sábado de manhã. Então, fazendo essa conta aqui, a CLT fez uma média de 251 dias que a empresa pode trabalhar no ano. Se ela trabalhar mais que isso, ela está infringindo a CLT e pode dar multa para a empresa, né? Porque o funcionário tem que descansar, tem que ter o trabalho remunerado. Ou então ela vai pagar hora extra para o funcionário, que isso é um grande prejuízo para a empresa atualmente. Então, resumidamente aqui, dos 365 dias que tem no ano, a empresa só pode trabalhar, né, com os seus funcionários em média 251 dias úteis, né? Dias úteis, tirando domingo, feriado, né? Dividido por 12 meses do ano, vai dar 20 dias úteis no mês. Então, a empresa, ela, de acordo com a CLT, ela pode só trabalhar, né, ter trabalho lá
com os seus funcionários, 190 horas por mês, que vai dar 21 dias úteis no mês, né? Descontando metade do sábado, os domingos, os feriados. Então, esses 21 dias úteis aqui vocês vão guardar também, porque os 21 dias úteis é o que a empresa pode trabalhar durante o mês. E 190 horas são as horas que estão envolvidas nos 21 dias úteis no mês, tá? Então, lá no cálculo, nós vamos usar os 190 horas trabalhadas no mês e os 21 dias úteis trabalhados no mês, ok? Então eu fiz isso aqui só para vocês entenderem de onde que apareceu 190 e de onde apareceu 21 dias. Porque no orçamento eu não posso considerar que um mês tem 30 dias. Bom, gente, por enquanto eu estou explicando só o primeiro fator que chama mão de obra, né? Então aqui tem mais um detalhe aqui dentro do custo da mão de obra. Então é o seguinte, existe os encargos sociais. O que é encargo social? Encargo social, a empresa ela tem que pagar para o funcionário algo mais além do salário dele. Ela tem que pagar para ele a taxa do INSS, né, para ele fazer consulta médica, se precisar de internação, tem que pagar para o funcionário o fundo de garantia para tempo de serviço, né, o FGTS, que ela deposita lá na Caixa Econômica, tem que pagar férias do funcionário, né, durante um ano, tem que pagar o 13º salário lá no fim do ano, né, além do salário dele. Então, se a empresa paga o funcionário R$2.000, na realidade o funcionário só ganha R$2.000, mas a empresa todo mês tem que depositar lá 8% desse valor de INSS, tem que depositar na Caixa Econômica o valor do fundo de garantia, tem que depositar a cada mês as férias, que o funcionário só vai receber uma vez por ano, mas todo mês a empresa já tem que separar aquele dinheiro, e o 13º salário. Então, na realidade, além do salário que a empresa paga para o funcionário, né, para nós, para o técnico, para qualquer um funcionário, ela vai ter esse gasto aqui que chama encargos sociais. Vou dar um exemplo aqui aleatório, só para vocês entenderem. Então, vamos supor que o funcionário tem um salário, vamos de R$1.000, para arredondar. Então, a empresa vai pagar ele R$1.000 no fim do mês, mas, na realidade, a empresa vai gastar R$700 a mais para envolver INSS, fundo de garantia. Então, a empresa vai gastar, na realidade, R$1.700, mas o funcionário só está recebendo R$1.000. Então, a empresa vai gastar esses R$700 a mais. Então, daí é que vem essa alíquota, essa taxa de 1,7. Então, a empresa ela tem que multiplicar o salário que ela paga efetivamente o funcionário, ela multiplica por 1,7, que é o que ela vai gastar. Então, a empresa é quase 2 funcionários que ela está pagando, né? 1,7. Então, esse número aqui, 1,7, é o que nós vamos usar lá no cálculo de custo da mão de obra. Tem, só para vocês, né, entenderem de onde vai vir, de onde está vindo esse 1,7. Então, é relativo ao que a empresa tem que depositar todo mês para o funcionário de taxa do INSS, de fundo de garantia, né, de férias, de 13º. Então, por isso que o empresário ele fala que ele gasta muito com o funcionário além do salário. É isso aqui. E na hora do orçamento, a gente tem que levar em consideração isso aqui, ok? Então, vocês vão ver que vai aparecer esse 1,7 lá no nosso cálculo. Então, vocês já estão sabendo por que aparece esse 1,7. Ele é relativo, então, aos encargos sociais que a empresa tem com cada um dos seus funcionários. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? É uma tabela de encargos sociais da empresa, né? Que a gente acha lá na internet, né? Na Receita Federal. Então, aqui, ó, além do salário do funcionário, né? A empresa tem que pagar para ele todo ano o 13º salário, que equivale a 8,33%, né? A cada mês do salário. Tem que pagar férias para o funcionário uma vez por ano, que corresponde a 11,11%. Tem que pagar INSS, que é 20%. Tem que pagar, dependendo da empresa, ela tem que pagar o salário e educação, né? Para filho de funcionário, que está lá ainda, o menino estudando no ensino fundamental, né? Ela tem que pagar uma taxa para o Senai, para o SESI e para o Sebrae, que é o Sistema S, né? 3,30%. Tem que depositar o fundo de garantia, né? Que a partir de 2007 no Brasil passou a ser 8%, né? Então, né, somando tudo isso aqui, né, todas essas taxas aqui, dá
quase 70%, né? Quase 70%. Que então apareceu aquela alíquota, né, de 1,7%. Então, só para você saber aqui, tem uma noção, né, que esse 1,7% não foi inventado, né? Ele foi calculado pela Receita Federal dentro de encargo. Então, por isso que o empresário fala que no Brasil o custo da empresa, né, é muito alto por causa desse 1,7%. Isso não existe, praticamente não existe nos outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Então, o Brasil tem esse custo. E no orçamento, a gente tem que usar isso aqui, ok? Para vocês, né, ter uma comprovação de onde que veio isso aqui. Isso aqui, então, é só para conhecimento geral, né? Isso não vai entrar lá no orçamento, isso aqui. O cliente não vai perguntar isso aqui, é só para vocês saberem, ok? Bom, visto lá qual foi o primeiro fator, que foi o custo da mão de obra, vamos ver aqui o segundo fator, despesas fixas. As despesas fixas são as despesas que não dependem da quantidade de serviços executados no mês. Então, vamos supor que lá na empresa que nós trabalhamos, apareceu lá durante o mês 20 serviços de manutenção. Ok? Então, essas 20 Agora, vamos supor que no outro mês apareceram lá 50 serviços de manutenção e que no terceiro mês só apareceu 10 serviços de manutenção. Então, as despesas fixas elas vão ser a mesma para quando a gente tem 10 serviços de manutenção do mês, quando a gente tem 20 serviços de manutenção do mês ou quando a gente tem 50 serviços de manutenção do mês. A despesa fixa não vai variar, ela vai ser a mesma. Por exemplo, despesa com aluguel do galpão. Então, vamos supor que tem uma empresa que o galpão que ela está instalada foi alugado. Ela paga um aluguel lá de 7 mil por mês. Então, independente de quantos serviços de manutenção que ela teve no mês, o aluguel vai ser 7 mil. Então, o aluguel é uma despesa fixa da empresa. Um outro exemplo de despesa fixa é a despesa com seguro. Então, toda a indústria, né, ela tem lá dentro dela componentes, instrumentos caros, né? Então, ela tem um seguro, porque se tiver um incêndio, tiver um roubo, uma enchente lá na empresa na época de chuva, o seguro vai cobrir aquele prejuízo. Então, todo mês ela paga lá R$ 1.000 para o seguro. Então, é uma despesa fixa. Todo mês a prestação do seguro, o boleto, vai ser R$ 1.000, né? Vai ter um reajuste no fim do ano. Vigilância. Então, a maioria das empresas, durante a noite, tem que colocar uma vigilância. Antigamente, colocava um vigilante lá dentro da empresa. Só que o vigilante dormia lá, então hoje as empresas usam vigilância eletrônica, né? Aquelas câmeras igual a empresa EMIV, né? Essas empresas que têm de vigilância. Então, ela vai pagar uma mensalidade para essa empresa de vigilância. Vamos supor que seja 2 mil por mês. Então, todo mês ela vai pagar para a empresa de vigilância uma despesa fixa de 2 mil por mês, por exemplo, independente de quanto serviço de manutenção que ela vai fazer. E, às vezes, ela tem algum serviço terceirizado, né? Que também ela tem uma empresa lá que faz, por exemplo, a limpeza do galpão uma vez por mês, lava o chão, né? Lava as paredes, né? Então, ela vai ter que pagar também mensalmente um valor para essa empresa que faz a limpeza lá no piso do galpão, etc. Então, isso aqui é despesa fixa, tá bom? Então, tudo durante o mês, a nossa empresa vai ter esses gastos aqui, que é chamado de despesa fixa. Mas existe também um outro tipo de despesa, que ela varia conforme o mês. Por exemplo, conta de luz não é a mesma todo mês, ela tem uma variação. Agora, aluguel é o mesmo todo mês, por isso que aluguel é despesa fixa. E conta de luz é despesa variável. Então, tá aqui, né, o terceiro fator, que é despesas variáveis, né? Despesas variáveis são as despesas que variam proporcionalmente de acordo com a quantidade de serviço executado. Então se a empresa durante o mês ela desenvolveu 20 serviços de manutenção para o cliente, ela vai ter um gasto com água, com luz, né, com materiais. Se ela fez 50 serviços de manutenção durante o mês, a despesa com luz vai ser muito maior do que no mês que ela teve só 20 serviços. A despesa de água também proporcionalmente. Então, despesa variável são aqueles custos, aquelas despesas durante o mês, que elas variam de um mês para o outro mês, ou pode ser maior ou pode ser menor. E isso vai ser de acordo com a quantidade de serviço executado, né? Exemplo, né? A conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, né? O material de limpeza, isso vai ser despesa que a empresa tem, mas são despesas variáveis, que elas não vão ser iguais todos os meses.
nós falamos no slide anterior que o aluguel, por exemplo, é uma despesa fixa. O aluguel é igual em todo mês do ano, que a empresa paga lá para quem alugou o galpão para ela. Agora, a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone vai ter uma variação a cada mês. Então, no orçamento, isso aqui é separado, ok? Então, esse é o terceiro fator, despesa variável. Como eu disse para vocês, vai ter uma fórmula matemática pronta para a gente fazer esse cálculo de despesa variável. Aqui, por enquanto, eu estou dando uma ideia para vocês, para quando a gente for fazer o exercício aqui no slide mais à frente, vocês entenderem o que é essa despesa variável. Bom, então tem aqui um outro fator que chama margem de lucro. Esse é o mais importante, né? Para a empresa, né? Que a gente trabalha, ou para nós, se a empresa for nossa mesmo, né? Margem de lucro é o lucro, né? Que a empresa tem, né? Então é o percentual de lucro da empresa referente a cada serviço executado de manutenção. Antigamente, pessoal, assim, antigamente que eu falo, até quando eu comecei a trabalhar, 30, 40 anos atrás, essa margem de lucro era de acordo com a inflação. A gente teve época aqui no Brasil, acho que nem vocês não é do tempo de vocês, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o presidente do Brasil era o José Sarney. A inflação chegou a 80%. 80% a inflação foi quando foi implantado a moeda real, né, para combater essa inflação elevadíssima. Então o lucro também era de 80%. Então o lucro era de 80%, porque a inflação era 80%. Então hoje no Brasil a inflação é baixa. A inflação às vezes não chega a 5% ao ano. Então o lucro baixou também. Então hoje, com a inflação baixa de 5% ao ano, não pode cobrar um lucro de 50%, de 80%. Então essa margem de lucro é de acordo com a inflação, a realidade econômica no momento do país. Há alguns anos aqui no Brasil a inflação está baixa. Então o lucro, o mercado já sabe quanto que é o lucro. Então esse lucro, principalmente para as empresas pequenas e empresas médias, ele não pode passar de 15%. Observa que é similar ao valor da taxa administrativa, né, que eu estava vendo no slide anterior. Então, no nosso cálculo de lucro, o lucro não pode ser mais de 15%. Então, por isso que às vezes a pessoa vai montar uma empresa, eu vou ter um lucro de 80% da empresa, que nada, o lucro é só 15%. Por isso que tem que ter muito serviço para compensar. Se eu tiver um serviço só no mês, eu só vou ganhar 15% do valor daquele serviço que eu fiz. Agora, se eu tiver 80 serviços no mês, vai compensar. Então, por isso que a empresa tem que fazer propaganda, tem que fazer o serviço com qualidade para ela captar mais cliente. Então, margem de lucro, né? Nós vamos ver isso lá na fórmula, é no máximo 15%. Se eu cobrar menos, eu estou tendo prejuízo. Se eu cobrar mais, o cliente não vai pegar o serviço, vai ficar caro. Porque isso aqui vai multiplicar com outros fatores. Ok? Ó, gente, observa que nós estamos só vendo, por enquanto, só os fatores que vão influenciar no orçamento, tá? A gente vai fazer os exemplos aqui para vocês entenderem. Então, aguenta firme que nós vamos chegar lá no cálculo, né? Mas antes aqui eu tenho que dar essa visão para vocês, de modo que vocês entendam depois lá a fórmula matemática. Bom, nós temos agora um quinto fator que chama taxa administrativa. Então, a taxa administrativa é um percentual de aproximadamente 15% do valor cobrado pelo proprietário da empresa, referente ao serviço administrativo, né? Então, o que seria essa taxa administrativa? Então, por exemplo, lá na empresa que a gente, né, trabalha, que vai trabalhar como técnico, nós vamos fazer um serviço de manutenção corretiva, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai estimar lá que vão gastar 8 horas para fazer aquele serviço de manutenção preventiva, por exemplo, num painel de comando elétrico. E nós vamos prever que vai ter que trocar os disjuntores, vai ter que trocar os fusíveis, né? Vai ter que trocar os relés, por exemplo, que já estão lá há muitos anos de uso, né? Está na hora próximo ao final de vida útil, então nós vamos prever que vai ter que trocar aquilo. Mas na hora que começar a manutenção, então vamos supor que faltou energia elétrica lá no bairro. Um caminhão bateu no poste lá na rua, em frente àquela empresa que nós vamos prestar o serviço ao cliente, e acabou a luz. Ficou tudo escuro, e é à noite, por exemplo, né? Então, nós vamos ter que esperar a luz voltar para começar a fazer o serviço. Só que isso foi um imprevisto. O cliente não pode pagar por isso, né? Então, vamos supor também que eu vou comprar um componente lá, vamos supor que eu tenho que comprar um relé temporizador.
E eu não estou achando esse relé temporizador de igual está nesse painel lá do cliente, que é um painel já antigo. Eu vou demorar até achar esse relé, eu vou lá na loja elétrica, eu vou lá na Confermeta, outra empresa, e demoro lá umas 2 horas procurando esse relé para comprar. Então eu perdi um tempo ali naquilo que eu estimei para o cliente. O cliente não quer saber disso, ele não vai pagar esse tempo. Então vai ter custos imprevistos, né? Custo com deslocamento, com transporte, né? Lá na nossa empresa, a empresa tem que fazer uma divulgação da empresa, colocar uma placa lá da empresa, uma placa luminosa. Hoje o pessoal faz a divulgação com um site na internet, né? Então existem algumas despesas que a empresa tem que também tem que ser considerada lá no orçamento. E essas despesas, então, entram lá no orçamento com o nome de taxa administrativa. Ok? Porque se na hora do orçamento a gente não considerar isso, a hora que tiver um custo imprevisto, isso vai sair do bolso do nosso bolso, né? Do bolso da empresa que nós trabalhamos. Então, no orçamento, essa taxa administrativa ela é fundamental, mas só que ela não pode ser maior que 15%, senão vai ficar fora do mercado. O valor do orçamento vai ficar alto, o cliente não vai aceitar. Ok? Então, esse 15% é relativo à taxa administrativa. Bom, agora tem um sexto fator que chama impostos, né? Que é aquilo que o imposto é aquilo que a empresa paga para o governo, né? E no Brasil os impostos eles são variados, né? No Brasil não tem um imposto único, coexiste em outros países como Estados Unidos, Japão. Então, no Brasil são vários impostos, né? Que somados isso onera muito a empresa, além daquele encargo social de 1,7. O imposto é além daquilo, né? Então, por isso que sobrecarrega muito o empresário, né, o dono da empresa. O imposto é um percentual pago ao governo, né? Existe o imposto federal e existe o imposto estadual. Existe todos os dois, né? Tem que pagar todos os dois. Referente aos valores de serviços executados da manutenção. Então, cada serviço de manutenção que a empresa faz tem que pagar imposto para o governo. Tanto para o governo federal como para o governo estadual. Por isso que o lucro fica naqueles 15% só, né? Então, agora como é que vai comprovar, como é que o governo vai saber quantos serviços nós fizemos? Eu posso fazer 50 serviços de manutenção e falar para o governo que eu fiz só 5. Então vai ter a nota fiscal. A empresa tem que emitir uma nota fiscal para cada serviço de manutenção que ela vai fazer. Uma via para o cliente, uma via para o governo, para a Receita Federal, e outra via fica com a gente. São 3 vias. Então, através dessa nota fiscal, é que o governo vai cobrar um imposto. Se a empresa não emitir a nota fiscal, ela está infringindo a lei e pode até receber uma multa elevadíssima, até fechar a empresa. Então, que seria aí uma contravenção contra o governo, né? Então, não tem como fugir. Por isso que o pessoal apelidou a Receita Federal de leão, né? Leão é uma gíria que envolve aí o imposto. É a mordida do leão, né? Então, no orçamento, a gente tem que colocar esse valor do imposto de cada serviço. Aí nós vamos ver como é que a gente faz isso, ok? Então, esse é mais um fator para o cálculo do orçamento. Eu estava comentando no slide anterior que o imposto no Brasil, em relação aos países, né, da Europa, da Ásia, até dos Estados Unidos, é muito mais alto. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, isso não vai entrar no nosso cálculo, quais são os principais impostos que tem no Brasil. Então, tem o imposto de renda, né, que é o IRPJ, né, que muitos de nós fazemos até no final do ano, né? Tem um imposto sobre produto industrializado, que é de IPI. Então, quando você compra um disjuntor, um relé, 200 metros de cabo elétrico, a gente está pagando o IPI para o governo. Contribuição para o Programa de Integração Social, que chama PIS, né? A empresa paga para o governo esse PIS também de cada serviço que ela faz. Contribuição social sobre o faturamento da empresa, COFINS, né? Então, tem empresa que paga o PIS, tem empresa que paga o COFINS. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, a gente paga, é um imposto estadual. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, ICMS. Esse valor ele varia conforme o estado. Aqui, vamos supor, em Minas Gerais é 10%, em São Paulo é 18%, lá em Pernambuco, no Nordeste, é 5%, mas paga também ICMS. Então, se a gente somar todos esses impostos aqui no Brasil, para as empresas, dá aproximadamente 30%, 31%.
Então, isso quebra qualquer empresa, principalmente uma empresa que está começando. Então, o governo federal, né, para facilitar para as empresas pequenas, para a microempresa, para o microempresário, então ele reduz esse valor de imposto quando a empresa é pequena. Se a empresa é uma pequena empresa, uma média empresa, o governo reduz isso aqui para 11%, para não quebrar a empresa. Agora, à medida que essa empresa cresce, aumenta o número de serviços, aumenta o número de funcionários, passa a ser grande empresa, vai chegar a 30%. Então, muitas vezes, vale a pena a empresa ficar ali entre o grupo de médias empresas para ela pagar menos imposto, mas ela vai faturar menos também, né? Nos exemplos que nós vamos fazer aqui, nós vamos considerar pequenas e médias empresas. Vamos considerar uma empresa grande, igual a CEMIG, por exemplo, né? Vamos considerar empresa pequena. Empresa, microempresa é até 9 funcionários. De 9 a 50 funcionários é média empresa. Então, a gente vai sempre considerar aqui 11% do valor de cada nota fiscal, que é geralmente numa empresa média, onde geralmente, né, o técnico, vocês vão começar a trabalhar. Então, mas dependendo do tamanho da empresa, o imposto chega para ela até 30% do faturamento. Se faturou 1.300.000.000, para o governo, né? Então, esse 11% aqui vai aparecer lá no nosso cálculo também, tá? Mas esses impostos aqui eu só estou colocando para você ter uma ideia, tá? De que é, mas lá no nosso cálculo não precisa de saber esses nomes aqui, somar tudo isso, é só julgar o 11%, né, em média. Ainda existe um sétimo fator, que é materiais e componentes utilizados, ou seja, refere-se ao custo de compra e de aquisição dos materiais e componentes elétricos necessários para realizar aquela manutenção, que a maioria das manutenções, principalmente a manutenção corretiva, a gente precisa de trocar algum componente, trocar alguns fusíveis, né? Alguns relés, às vezes até algum cabeamento, né? Então isso vai ter um custo, né? A nossa empresa, nós que estamos fazendo a manutenção lá na empresa do cliente, na instalação elétrica do cliente, nós vamos ter que comprar esses componentes para levar. O cliente não vai comprar isso para a gente. Então nós vamos comprar e vamos repassar o valor da compra desses componentes elétricos para o orçamento. Então nós vamos ter que somar isso aí. Então nós vamos ter que saber quanto que custa um relé, quanto que custa um disjuntor tripolar, né? Então, tudo isso aqui é importante, né? Então, no orçamento vai entrar aqui o valor desses componentes também, né, para o cálculo final do orçamento. Então, pessoal, se vocês viram aí que para chegar no orçamento, lá no valor que nós temos que dar para o cliente que está comprando aquele serviço de manutenção da empresa que nós trabalhamos, a gente tem que considerar todos esses fatores. Por isso que não é fácil. Por isso que nem todo eletricista sabe fazer isso. Isso é o técnico e o engenheiro. Vocês vão aprender aqui a partir dessa aula de hoje. Bom, então aqui nesse slide, só para vocês já terem uma ideia, começar a familiarizar, eu vou mostrar aqui as fórmulas que a gente vai usar no cálculo de orçamento. Depois eu vou detalhar essas fórmulas, aqui é só para você ter uma ideia. Então, quando eu vou começar a fazer um orçamento, a primeira fórmula que nós vamos usar, que eu estou chamando aqui de fórmula 1, é o cálculo do custo da mão de obra, que já tem uma fórmula pronta, já desenvolvida há alguns anos atrás, pelos técnicos da área administrativa, né? Então, para o cálculo do orçamento, eu vou ter que somar o salário de toda a equipe da oficina, né? Toda a equipe da manutenção, como eu falei há pouco, multiplicar por aquela constante 1,7, que é relativa aos encargos sociais, com fundo de garantia, com férias, né? E multiplicar pelo tempo gasto para a execução do serviço de manutenção. E dividir isso tudo pelas horas úteis no mês, que sempre vai ser aquele 190. Então, na hora de fazer o orçamento, a gente vai usar essa fórmula aqui. Eu vou fazer detalhadamente com vocês, né? Então, só para vocês verem, esse 190 aqui, de onde que ele veio? Aquelas horas trabalhadas durante o mês. De onde que veio 1,7? Os encargos sociais que a empresa tem com cada funcionário. Então, aí depois que a gente usar essa fórmula, nós vamos usar a fórmula 2, que é a fórmula do cálculo das despesas fixas, né? Aqui está pequenininho, mas a gente vai repetir isso lá no próximo slide. Despesa fixa, como é que a gente calcula isso? A despesa mensal com aluguel, se não tiver aluguel, vai ser zero aqui. Mais a despesa mensal com seguro que a empresa faz lá, o seguro, né, lá de patrimônio, mais a despesa mensal com a vigilância. Isso tudo dividido pelos dias úteis do mês, que sempre vai ser 24 dias. Lembra lá de onde veio os 24 dias, né? Descontando de 30 dias os 4 domingos, a metade de 4 sábado, né?
Então, 24 dias úteis, né? Então, e cálculo da despesa variável é uma forma parecida com a despesa fixa, né? Eu vou somar a conta mensal de telefone, eu pego aquela conta da CEMIG que chega para a gente, né? Vou somar com a conta de água da Copasa daquele mês, né? Somar com a conta de telefone, né? Somar com o custo de material de limpeza e dividir também por 24, igual ali. Então você vai ver, seguindo essa fórmula aqui, a gente chega lá no valor tranquilo, né? Mas eu estou mostrando a fórmula aqui, só para vocês familiarizar. No outro slide, na sequência, a gente vai ver aqui como é que a gente aplica isso aqui num exemplo passo a passo. Então, seguindo aqui, né, também tem uma fórmula que eu chamei de fórmula 4, que é o cálculo do custo parcial, que é aquele custo da mão de obra, mais a despesa fixa, mais a despesa variável, mais o custo dos componentes, né, peça de componentes, né? Eu vou somar isso daqui, a gente chama custo parcial. Tem também uma fórmula número 5 que a gente vai ter que aplicar, que é o cálculo da margem de lucro. Isso a gente não pode errar, né? Que é o fundamental para a nossa empresa. A margem de lucro, como eu falei, é 15%, mas 15% de quê? 15% desse custo parcial aqui. Então, o valor que a gente encontrar aqui nessa fórmula 4, nós vamos tirar 15%, que vai ser a margem de lucro. A gente vai ver isso no exemplo. Tem também a fórmula 6, que tem que fazer, que é o cálculo do imposto. Então, tem uma fórmula prontinha para a gente calcular, chegar no cálculo do imposto daquele serviço, que é o custo parcial, que a gente calculou aqui em cima, a margem de lucro, que já veio calculada aqui da fórmula 5, mais a taxa administrativa, que é aquele 15%, que multiplica a taxa de imposto, que seria aqueles 11%, né, que eu comentei com vocês. E, finalmente, na última fórmula, né, que eu chamei de fórmula 7, nós vamos calcular o orçamento final, que é essa fórmula geral aqui, ó, o custo parcial, mais a margem de lucro, mais a taxa administrativa, mais o imposto. É isso que o cliente vai pagar para nós. Então, agora não adianta eu vir aqui nessa fórmula 7 para fazer o orçamento. Eu vou ter que calcular primeiro o custo parcial, a margem de lucro, a taxa administrativa para chegar nessa fórmula. Porque às vezes você pega um livro aí de orçamento, ele só traz essa fórmula aqui, ó. Mas como é que eu vou chegar aqui? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nas outras aulas, tá bom? Se você quiser fazer uma pausazinha agora na aula aqui, né? Porque essa aula eu vou estender um pouco mais, tá? Então você faz uma pausazinha, vai lá, toma uma água, vai lá no banheiro, né? E volta aqui para continuar, tá? Porque eu não vou interromper aqui, eu vou continuar aqui, mas se você quiser dar um tempinho aí, né? Dá uma paradinha aí no computador, né? E volta que nós vamos continuar aqui com mais uma meia hora, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, né? Você já deve ter dado uma pausa aí, tomou uma água, né? Então nós vamos voltar agora, né? Fazendo um exemplo prático, passo a passo, do cálculo do orçamento para serviço de manutenção elétrica, tá? Então aquelas introduções que eu comentei no slide anterior é para ficar mais fácil de você compreender que esse cálculo de orçamento. Agora, eu não vou limitar só em um exercício, nós vamos fazer mais de um exercício, né? Eventualmente nas aulas seguintes, né? Porque hoje nós já estamos alongando, vamos alongar muito, então, mas é interessante, né? Que você já veja esse primeiro exemplo que eu vou fazer, que vai ser um exemplo assim mais simples, mais detalhado, mas eu vou fazer outros exemplos, né? Resolvidos, né? Para você entender, ok? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo aplicando o que nós comentamos aqui nos slides anteriores sobre o orçamento para serviço de manutenção elétrica. Bom, então aqui o técnico programador visitou a empresa do cliente para verificar as condições do quadro de comando elétrico. E após uma inspeção técnica, constatou que para essa manutenção preventiva lá no quadro, né, tem que substituir alguns componentes, porque durante a manutenção preventiva a gente já identifica aquele componente que está quase na hora de falhar, né, por superaquecimento, por tempo de uso, né, e vai trocar antes de ele apresentar a falha, né, o defeito. Então o técnico lá nessa visita preliminar, antes de fazer o orçamento, ele detectou que vai ter que substituir um disjuntor motor tripolar de 24 a 32 amperes, 440 VCA e 6
KA, né, que é o código do disjuntor. Ele também que vai precisar de 30 metros de cabo, 2,5 de seção. Vai precisar de um relé temporizador pulso de 3 a 30 segundos. Um outro relé térmico LRE 104 60 amperes. Vai precisar também de um contator LC 1K 160, um ME7, um NF, normalmente fechado, 16 amperes. Então ele detectou que vai precisar de substituir esses componentes. Então por que é importante isso? Porque no cálculo do orçamento nós vamos ter que colocar aqui o valor de cada um desses componentes que a gente vai ter que comprar para ir lá substituir. Então observa que o cliente muitas vezes ele não dá essa informação aqui. Nós temos que ir lá no local ou então entrar em contato com o cliente para a gente saber isso aqui. Claro que pode ser um cliente externo, como esse exemplo, ou um cliente interno lá dentro, num outro setor, dentro da empresa que nós trabalhamos, ok? Então, a partir desses dados aqui, nós vamos então começar a elaborar o orçamento, né? Aí, só vamos voltar lá no cliente na hora que a gente tiver com o valor pronto. Então, para iniciar o orçamento, como eu comentei no slide anterior, a gente inicia pelo cálculo do custo da mão de obra, ok? É a primeira coisa que sempre a gente vai fazer quando está começando o orçamento, cálculo do custo da mão de obra. Então, na realidade, essa mão de obra não é do cliente, é a mão de obra da empresa que nós trabalhamos, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar lá com o contador da nossa empresa, ou o nosso gerente, né, da nossa empresa, esses dados aqui, que eles não vão variar muito, né? Se a gente pegou uma vez, não precisa todo dia estar pedindo isso, o nosso gerente, né? Porque só quando aumenta o salário, que isso é de 10 em 10 anos, né? Que aumenta o nosso salário. Então, lá na empresa, na BH Manutenção, tem um eletricista geral que o salário dele é 1.800. Tem um eletricista especializado que o salário dele é 1.950. Tem um eletricista predial que o salário dele é 1.800. Tem um técnico supervisor que o salário é 2.200. Tem um auxiliar de eletricista que o salário dele é 1.250. Um auxiliar de serviços gerais, ali de limpeza, que o salário é 1.250. E um auxiliar de escritório que o salário é 1.250. Quer dizer, aqui é só exemplo aleatório, tá? Que eu estou colocando para vocês entenderem. Mas na realidade, quando eu vou fazer, eu tenho que pegar isso real lá da empresa. Então essa empresa aqui, a BH Manutenção, ela tem 7 funcionários. Então observa que aqui não entra o salário do dono da empresa, o salário do proprietário, tá? É só o salário de quem, né, é funcionário da empresa. Então, para chegar no custo da cálculo da mão de obra, vocês lembram daquela fórmula, né? Que eu chamei de Fórmula 1. Nós vamos aplicar aqui. A soma dos salários da equipe, eu vou ter que somar todos esses salários aqui, multiplicar por aquela constante, né, alíquota do encargo social, que é 1,7, e dividir por horas úteis do mês. Você está lembrado aí quanto que é as horas úteis do mês? 190, né? Então, dividir por 190. Então, esse dado aqui eu tenho que pegar, né? Ah, mas o contador da empresa não está aqui, eu não vou ter condição de saber quanto que cada funcionário ganha. Então não dá para fazer o orçamento. Eu tenho que ter esse dado aqui. Senão tem que esperar o contador, né? Mas hoje não é assim. A gente manda um WhatsApp para ele, né? Mesmo que ele estiver fora da empresa, ele vai passar para nós, tá? Porque tem muita empresa que o contador é terceirizado, né? Não fica lá na empresa. Ok? Então eu tenho que ter isso aqui, irmãos. Todo orçamento eu tenho que ter isso aqui. Agora, sendo na mesma empresa, no mesmo setor de manutenção, de uma vez que eu peguei esse dado com o contador, com o gerente da empresa, é certo para mim fazer orçamento lá durante 3, 4 meses, né? Até que o salário aumente, ok? Então, esse vai ser o primeiro passo. Sempre a gente começa por isso aqui em qualquer orçamento. Bom, então aqui a gente vai efetuar aqui a soma do salário de todos os funcionários. Então, a gente pega uma calculadora, né? Não vamos fazer esse cálculo aqui na mão, porque acaba errando uma calculadora, ou o Excel lá do computador, né? Quem tem habilidade com ele, vão somar lá o salário acho que foi aqui do eletricista geral, o salário do técnico, o salário do eletricista predial, o salário do auxiliar de serviço, o salário do eletricista auxiliar, né, o salário do funcionário administrativo, vou somar todos eles. Então, essa soma aqui na calculadora deu 11.000
R$ 500. Então, significa que a equipe de manutenção lá da empresa BH Manutenção custa para a empresa 11.500 só de salário, que a empresa paga para o bolso do funcionário, para a conta dos funcionários, né? Então, isso aqui que é a soma do salário. Então, isso aqui não é o custo da mão de obra ainda, é só a soma do salário, tá bom? Então, aqui é só somar aquilo que a gente viu lá. Usando a calculadora, a gente vai guardar esse número aqui. Então, agora nós vamos continuar aqui no cálculo, né, da custo da mão de obra aplicando a fórmula. Por enquanto, a gente tem só a soma de todos os salários, tá bom? Então, aqui ainda, para chegar no cálculo do custo da mão de obra, nós temos a soma total do salário. Agora, nós vamos multiplicar por aquela alíquota, né, aquela constante de 1,7. Lembra lá da constante de 1,7? Relativa aos encargos sociais, né? Que é INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º. Então, aqui nós vamos pegar a soma do salário, que foi 11.500, e multiplicar por 1,7. Né? Fazendo na calculadora também, né? Evita de fazer na mão aí, né? Então, aqui eu já mostrei pronto. Então, 11.500 vezes 1,7, 19.550. O que significa esse valor de 19.550? É que a empresa, o proprietário da empresa, vai gastar com aquela equipe de 7 funcionários. Os funcionários, né, cada um na sua proporção de salário, a empresa vai pagar 11.500, mas a empresa vai ter que desembolsar 19.550, porque ela tem que depositar todo mês na Caixa Econômica Federal esses itens aqui. Entendeu? Aqui onde está não vou chamar que é prejuízo do proprietário da empresa, porque, né, ele vai ter um lucro disso também. Então é aí que a empresa gasta mais e muitas vezes o funcionário nem sabe disso, né? Então o que a gente fez aqui? Somou os salários da equipe e multiplicou por 1,7 e deu 19.550. Agora nós vamos aplicar a fórmula. Então, né, pela fórmula, que eu não vou repetir a fórmula aqui para não voltar atrás, né? Então vocês lembram lá que na fórmula a gente tem que dividir tudo pelas horas trabalhadas do mês, que é aquele 190. Então, a multiplicação da soma dos salários foi 11.500 por 1,7, né? Deu 19.550. Agora nós vamos dividir por 190, que é as horas trabalhadas no mês, né? Então, dividindo na calculadora 19.500 por 190, vai achar 102,89. Então, esse 102,89, o que é? É o custo da mão de obra para cada uma hora de trabalho. Então, significa que a oficina lá de manutenção, a empresa BH Manutenções, o custo da mão de obra dela por hora é de 102,89. Então, em uma hora isso é uma hora de serviço de manutenção que ela vai cobrar do cliente, né? Então, isso aqui é importante, né? Agora, claro, quando eu for fazer um outro orçamento, vai ser esse mesmo valor aqui. Então, isso aqui eu não preciso de repetir em todo o orçamento da empresa, né? Então, vocês entenderam o que é o custo da mão de obra? Agora é o seguinte, o serviço de manutenção não vai gastar uma hora só. Se o serviço de manutenção gastar uma hora só, a empresa só vai cobrar isso aqui do cliente. Só que não vai ser uma hora, né? A gente tem que estimar quantas horas vai gastar para fazer aquele serviço, que é aquele fator que eu falei anteriormente para vocês, ok? Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Portanto, o custo da mão de obra para o exemplo dessa empresa, né, será de R$ 102,89 para cada uma hora de serviço de manutenção a ser executado. Então, se gastar 10 horas, por exemplo, vai ser 10 horas vezes esse valor. Então, por enquanto aqui, é só de uma hora, porque o técnico vai ter que estimar lá quantas horas vai gastar. Mas esse custo da mão de obra vai depender disso. Então, aqui só para vocês verem, né, a aplicação do primeiro fator. Tá? Então, pode assistir que você vai entender depois, tá? Pode ser que seja muita informação aqui no início, mas quando eu estiver lá no segundo, no terceiro exercício, você vai clarear melhor, tá bom? Então, por enquanto, nós fizemos só, né, esse cálculo aqui. Então, vamos supor que para fazer esse trabalho de manutenção nessa instalação elétrica do cliente, ele vai gastar, o técnico estimou lá naquela visita que ele fez, lá junto do quadro de comando elétrico, ele estimou que vai gastar 5 horas para fazer o serviço, né? 5 horas vai fazer isso. Claro que essa margem aqui ela pode variar de meia hora para mais, meia hora para menos, mas aqui a gente não coloca minuto, né?
Se a gente achou que vai gastar 4 horas e 30 minutos, a gente arredonda para 5 horas, tá? Então, vamos supor nesse exemplo que vai gastar 5 horas para execução daquele serviço lá de manutenção preventiva naquele quadro de comando elétrico. Então, para calcular o custo da mão de obra, a gente vai multiplicar aquele valor lá de 102,89, que é o valor do custo de 1 hora, pelo tempo de 5 horas. Então, se o serviço vai gastar 5 horas para ser executado, vamos multiplicar por aquele 102,89 que nós acabamos de calcular pela fórmula. Então, aqui vai resultar, né, o valor de 102,89 multiplicado pelas 5 horas, que foi o tempo estimado. Se o tempo estimado fosse 8 horas, multiplicaria por 8 horas e assim por diante. Então, lá, fazendo a calculadora, 102,89 vezes 5 horas, dá 514,45. Ah, agora tem um detalhe. E esse 514,45 não é ainda o valor do orçamento, é só o custo da mão de obra. A mão de obra é isso aqui, o que a empresa vai gastar de mão de obra. Mas vai ter que entrar o lucro, vai ter que entrar a taxa administrativa, vai ter que entrar os impostos. Então, por enquanto aqui, nós só fizemos o primeiro fator. Tá? Que é isso aqui, o primeiro fator. Então, se der esse valor aqui para o cliente, achando que o orçamento é isso aqui, a empresa não vai ter lucro, não vai ter taxa administrativa, não, vai ter que pagar um imposto por fora. Então, isso aqui, né, entendeu? É o custo da mão de obra, que é aquela resultado daquela primeira fórmula completa, que é o primeiro fator. Agora, nós vamos ter que juntar isso aqui, o segundo fator. Bom, então agora nós vamos ter que calcular aqui as despesas mensais, e é sempre mensais, tá? Não é a despesa do dia nem da semana, é a despesa mensal, tá? É igual vem lá o aluguel a gente paga todo mês, né? A conta de luz, de telefone a gente paga por mês, né? Então aqui a gente vai ver despesas mensais. Como eu tinha comentado com vocês, tem a despesa fixa e despesas variáveis. Então vamos ver aqui a despesa fixa. Então vamos supor que lá na empresa, né, nesse exemplo que nós estamos fazendo a BH Manutenções, ela aluga um galpão. E esse galpão que ela aluga para estar funcionando, ela paga 2.000 de aluguel todo mês. Agora ela tem um seguro também, um seguro lá contra roubo, contra enchente, contra incêndio, né, que ela paga todo mês, né, um boleto na seguradora de R$350. E ela também tem uma vigilância eletrônica, lá de câmera eletrônica, da empresa Emiv, por exemplo, né? Que ela paga todo mês R$450. Então isso aqui é que é chamada despesa fixa, que todo mês o aluguel do galpão vai ser 2.000, a taxa de seguro vai ser 350 e a taxa de vigilância 450. Independente se a empresa tem um serviço de manutenção do mês ou se tem 20 serviços de manutenção do mês. Então chama despesa fixa. Agora não vou só somar isso aqui não. Tá? Eu tenho que aplicar a fórmula para diluir essa despesa durante o mês inteiro. Então para isso é que tem essa fórmula aqui. Não é só somar isso aqui. A fórmula é o seguinte, eu vou somar a despesa com aluguel, tá aqui, 2.000, despesa com seguro, 350, despesa com vigilância, 450, e dividir por dias úteis no mês, que seriam aqueles 21 dias que eu expliquei lá no slide anterior. Então, sempre vai ser dividido por 21 dias e não por 30 dias, né? Sempre 21 dias, ok? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar o resultado dessa conta aqui. Bom, então aqui nós estamos fazendo aqui o cálculo das despesas fixas mensais da empresa, né? Então aqui, ó, somou o aluguel, valor mensal do aluguel, com o valor mensal do seguro, com o valor mensal da vigilância e dividiu por 21 dias. Então fazendo essa soma aqui primeiro na calculadora, dá 2.800 dividido por 21. Fazendo a calculadora, dá 133,33. É bom sempre trabalhar só com duas casas depois da vírgula aqui, tá? A gente não pode arredondar isso aqui não. No final a gente arredonda. Então eu trabalho com duas casas depois da vírgula, que a calculadora, né, dá aqui umas 4 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, tá bom. Então o que é isso aqui? É o valor da despesa fixa diluída do mês inteiro, né? Para cada serviço de manutenção a ser realizado. Então, para todo serviço de orçamento da empresa, esse valor aqui já está pronto, já está fixo, mas no primeiro momento eu tenho que fazer. Então, isso aqui corresponde à despesa fixa. Eu vou guardar esse que eu coloquei de verde aqui, né? Nós vamos usar isso lá na fórmula final.
Mas também tem as despesas variáveis, que a gente tem que calcular também, que é o próximo fator. Então, aqui as despesas variáveis, também sempre mensal, né? Sempre durante o mês. Então, vamos supor que a conta de luz, né, no mês pegar um exemplo aqui, R$320, a conta de água R$280, a conta de telefone R$380 e material de limpeza R$150. Agora, gente, não é, essa média aqui, eu vou olhar naquele mês lá, quanto que naquele mês que eu estou fazendo o orçamento, nós estamos agora em setembro. Então eu vou pedir lá na empresa, o proprietário da empresa, o gerente, o contador, qual foi o valor da conta de luz desse mês. Não posso pegar a conta de luz lá do mês de fevereiro. Ele tem lá esse valor. O valor da conta de água da Copasa, né? Ah, mas essa conta vem em débito automático lá no banco. Olha lá no extrato do banco e me fala, né? Então eu vou somar isso aqui, né? Desse mês e somar, mas não é simplesmente somar, vou ter que aplicar a fórmula 3, olha lá. Valor da conta de luz, né? 320, valor da conta de água 280, valor da conta de telefone 380, valor do material de limpeza, vamos por 150, dividido por 21 dias, igual na despesa variável. Agora, só um detalhe, essa conta de telefone aqui, não pode ser aquele telefone particular que eu ligo para o meu amigo, ligo para a minha namorada, para o meu namorado, né, para o meu filho, né? Tem que ser a conta do telefone celular da empresa. Por isso que a empresa tem que ter um telefone fixo lá dela, não pode somar com a conta do meu telefone particular. Então, isso aqui é interessante, né? Então, é o telefone lá da empresa, que seja fixo ou celular. Bom, então fazendo aqui, né, o valor mensal da conta de luz, 320, mais o valor da conta de água, 280, mais o valor da conta de telefone, 380, mais o custo com material de limpeza, vassoura, detergente, né, o que precisa de limpeza lá no mês. Se não gastou nada, coloca 0 aqui, tá? Dividido por 21. Fazendo a soma na calculadora, dá 1.130, né? Dividido por 21, dá 53,80. Então, 53,80 é o valor da despesa variável do mês que a oficina da BH Manutenção gasta, tá? A gente vai guardar esse valor verde aqui, que nós vamos precisar dele lá no final. Então, vocês observem que a despesa variável é feita separado da despesa fixa, né? Bom, então agora aqui nós vamos para o outro fator, que é o custo dos componentes, né, que tem que ser substituídos durante aquela manutenção. Então, a gente lembra lá, né, o técnico avaliou um disjuntor, motor tripolar, né, que ele tem que ir lá ver o preço desse disjuntor lá na loja elétrica, né, ou qualquer loja que vende esse componente, né? Então o técnico tem que ir lá. Claro que não precisa ir lá. Hoje pela internet, né? A gente vai lá na internet, lá entra no site da loja elétrica, por exemplo, né? Vamos colocar essa descrição aqui, essa especificação desse disjuntor e a loja elétrica vai mostrar para nós lá quanto que ele está custando. Então, a mesma coisa aqui do 30 metros de cabo de seção 2,5, né? R$125. O relé temporizador de pulso, 135. O relé térmico, 100. O contator, né? 317. Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer 3 orçamentos, não, né? Eu estou dando uma referência aqui da loja elétrica, né? Só para poder, exemplo de cálculo. Mas lá na internet você pode entrar em qualquer lugar. Claro que você vai achar uma pequena diferença, né, entre esses valores, mas você vai olhar aqui, geralmente a gente olha a questão de qualidade, né? Porque você vai pegar um disjuntor, vamos pegar um disjuntor, né? Ou um disjuntor de boa qualidade, da Siemens, por exemplo, ou da WEG, né? Não vamos pegar um disjuntor lá daquele chinês lá que é barato, mas você não tem certeza da qualidade, tá? Então isso aqui é o bom senso do que o técnico vai utilizar. Geralmente você vai lá o da WEG, o da Siemens, né? Da Schneider, né? Esses fabricantes de componentes elétricos são mais confiáveis, tá? Então, beleza. Então, tem que levantar esse preço. O cliente não vai me dar isso aqui não, né? Então, tem que ir lá na internet e olhar. Por isso que lá naquela visita inicial foi importante para levantar isso aqui, né? Para não comprar nada de excesso, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui nesse item? Eu vou somar aqui esses componentes, né? Que vão ser substituídos. Aqui, esse site aqui, Buscapé, ele tem também esses valores, mas o Buscapé é um site nacional. Ele não sabe se você está em Belo Horizonte, se você está em São Paulo, se você está no Ceará.
Então, se você entrar no site da loja elétrica, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, né, você vai ter um valor aqui real do custo componente comprado aqui em Belo Horizonte. Mas fica aqui, né, uma referência para você também, tá? Então, fazendo a soma aqui eu não divido os 20 dias não, tá? Então, aqui é só somar os componentes, tá? 903 mais 125 mais 135 mais 100 mais 317. Então, eu achei 1480. Então, o que está de verde aqui, nós vamos precisar de usar lá na fórmula. Então, aqui é a soma dos componentes, tá? De todos os componentes. Nesse exemplo nosso aqui, só esses componentes vão ser substituídos lá durante a manutenção preventiva. Então, eu listei só eles aqui, tá bom? Bom, na sequência aqui, nós vamos ter que calcular o custo parcial. O custo parcial, ele não é o custo que nós vamos passar para o cliente ainda, porque nós vamos ter que calcular aqui a margem de lucro, a taxa administrativa, os impostos, e a margem de lucro, ela vem aqui, é baseada no custo parcial. A taxa administrativa é baseada no custo parcial. Então, por isso que eu tenho que fazer esse cálculo do custo parcial para chegar nos outros valores, né? Então, aqui, ó, o custo parcial serve de base para calcular a margem de lucro e a taxa administrativa. Então, nós vamos usar aquela fórmula que eu chamei de fórmula número 4. Custo parcial é igual o custo da mão de obra mais a despesa fixa, mais as despesas variáveis, mais o custo das peças, dos componentes. Tudo isso nós já calculamos aqui anteriormente. Então, o custo da mão de obra deu 514,45, né? A despesa fixa deu 133,33 centavos, a despesa variável 53,80 e o custo dos componentes, né, 1.480. Então eu vou somar isso aqui sem dividir por nada, só somar, vai dar 2.181,58 centavos. Então isso aqui é o custo parcial, tá? Que eu não posso passar para o cliente ainda. Isso aqui é só para efeito de cálculo meu aqui, ok? Então, esse é o valor somente do custo parcial. Ainda não é o valor do orçamento que eu vou passar para o cliente. Cálculo da margem de lucro, né? Esse cálculo aqui é importante. Esse aqui vem para o bolso lá da nossa empresa, né? É o percentual de lucro da empresa referente a cada serviço a ser executado. Que o lucro tem que tirar de cada serviço. No fim do mês, o proprietário da empresa vai ter a soma dos lucros. Eu tenho que calcular o lucro de cada serviço de manutenção separadamente, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, geralmente, como eu falei num outro slide, a margem de lucro aqui na nossa região da Grande Belo Horizonte, ela varia entre 10% a 20%. Mas se eu usar o valor mínimo, eu estou ganhando menos. Se eu usar o valor máximo, o cliente pode não aceitar, achar caro o orçamento. Então, a gente faz uma média aqui, tá? A gente usa 15%, né, como média entre 10 e 20, tá? Se o cliente pedir um desconto, né, a gente não pode, né? Mas aqui, sempre a gente usar esse valor médio de 15% é mais recomendável. Agora, vamos recordar uma coisa da matemática, lá de quando a gente estudou lá a 8ª série, a 7ª série lá no ensino fundamental. Quando a gente fala 15%, significa que é 15 dividido por 100. Então, se eu quero 15% de 1.000, eu não posso multiplicar 15 vezes 1.000. Eu tenho que multiplicar 0,15 vezes 1.000. Né? Então, quando eu falo 15%, matematicamente é 0,15. Lembra disso lá da matemática? Então, aqui a gente não pode esquecer disso. Então, se é 15%, a margem de lucro eu tenho que usar 15 dividido por 100. Que vai dar 0,15. Então, o cálculo, o custo parcial, a gente viu aqui no slide anterior, foi 2.181,58. Então, eu vou multiplicar, vou pegar 15% disso, ou seja, 0,15 vezes 2.181,58, ok? Então, não pode esquecer disso aqui. Não posso multiplicar por 15, não, tá? Então, vai dar o quê? 327,23 centavos. Então, isso aqui é o quê? É o lucro. O que significa isso? Desse serviço aqui de manutenção, desse quadro de comando elétrico, o proprietário da empresa vai lucrar só 327. Agora, se ele fizer só esse serviço durante o mês, ele só tem esse lucro e vai ter que pagar aqueles 19 mil lá de encargos sociais, né?
Por isso que não pode ter só um serviço no mês. Isso aqui é o serviço de um dia, né? De 5 horas. Mas no mês tem 190 horas, né? Ainda tem 185 horas para fazer outro serviço. Então, por isso é que é importante o orçamento, que o proprietário vai ter essa visão aqui. Então, 15% do custo parcial é o lucro que tem. Então, esse valor aqui é o valor daquele serviço que o proprietário da empresa pode pôr no bolso dele, pode depositar na conta dele, tá? Porque o resto aqui vai ser tudo despesa e imposto. Bom, ainda calculando aqui os fatores intermediários, né, para chegar lá naquele valor final que nós vamos passar para o cliente, nós temos o cálculo da taxa administrativa. Conforme eu expliquei lá no slide anterior, a taxa administrativa é referente ao serviço administrativo da empresa. É custo com transporte, com logística, né, custos imprevistos principalmente, né, custo na captação de clientes, custo com propaganda, né, custo com um cartão que ele vai fazer de visita, um site, uma placa que ele tem que colocar lá na fachada da empresa e renovar essa placa a cada ano, né? Tudo isso envolve aqui, principalmente os custos imprevistos, tá? Agora, como é que nós vamos calcular essa taxa administrativa? Ela é muito simples. Ela é igual ao percentual de lucro, né, que é aquele entre 10% e 15%. Então a gente usa, né, pode usar 10% ou 15%. Geralmente a gente usa 15%, tá? Igual o valor do lucro. Aqui nesse exemplo eu vou usar o 10%, só para ficar mais fácil aqui a conta, tá? Então isso aqui, entre 10% e 15%, tá ok. Ou a gente usa 10 ou usa 15. Geralmente a gente usa 15. Vocês vão ver que nos outros exemplos eu vou usar 15. Nesse aqui eu vou usar 10%, para vocês verem que não faz diferença, né? Aqui, né? No geral, aqui nesse cálculo. Então, 10% do custo parcial, que a gente já tem pronto, né? Lembrar que 10% é 10 dividido por 100. Então, é 0,10, né? Vezes 2.181,58 vai dar 218. Então, esse é o valor da taxa administrativa só para esse serviço. A taxa administrativa, na realidade, ela soma com a margem de lucro. Então, se durante aquele serviço não precisou de logística, não teve custo imprevisto, não teve custo com capacitação de cliente, isso aqui vai somar o nosso lucro. Então, aqui esses 15% de lucro soma com a taxa administrativa. Agora, se eu tiver algum imprevisto, já está aqui para não mexer, não interferir no meu lucro. Por isso que ela é importante, tá? Agora aqui nós vamos fazer o cálculo do imposto. Mas já não teve aquele imposto no 1,7? Não, aquilo no 1,7 é encargo social. Não é imposto. Aquele dinheiro não vai para o governo. O encargo social vai para o funcionário, né? Então aqui é um imposto. Aqui é a mordida do leão, né? Como a gente fala aí na gíria, né? Então o cálculo do imposto é referente a cada serviço de manutenção realizado, que a Receita Federal chama de impostos sobre serviços, né? A porcentagem da taxa de imposto para pequenas e médias empresas é de 11%. Né? Lembrando que na matemática 11% é 11 dividido por 100, que dá 0,11. Né? Então a gente vai usar aquela fórmula que eu chamei de fórmula 5. Né? É uma fórmula pronta para a gente aplicar aqui já chegando no valor. É o custo parcial que nós já temos calculado, mais a margem de lucro que nós já calculamos, mais a taxa administrativa que nós já calculamos, né? Multiplicado pela porcentagem de imposto, que é o 0,11 aqui, que é o 11%. Então, é uma aplicação da fórmula. Não precisa decorar a fórmula, a gente vem aqui e consulta a fórmula, lá no nosso caderninho, no nosso celular, onde você anotar. Tá? Então, vamos fazer aqui para ver quanto que vai dar nesse exemplo. Então, aqui o cálculo do imposto, né, aplicando a fórmula. Custo parcial está aqui, né, que a gente já tem pronto, 2.181,58, mais a margem de lucro, 327,23, mais a taxa administrativa, 218,15, vezes a porcentagem do imposto, que é lá o 11%, que é 0,11, considerando uma empresa pequena e média. Uma empresa grande, tipo a CEMIG, é 30% isso aqui, tá? Então, eu tenho que fazer primeiro, tá vendo? O que está dentro do parênteses aqui, ó. Fazer primeiro o que está dentro do parênteses, né? Aqui a soma, né? Ela somando o verde com o azul e o roxo, né? Dá 2.726,96. Agora eu vou multiplicar pelo 0,11. Então, tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Aquela regrinha da matemática, né? Fazer primeiro o que está dentro do parênteses e depois multiplicar. Então, fazendo aqui
a multiplicação pelo o 0,11 vai dar 299,96. Não pode arredondar não, tá? Só usar duas escadas depois da vírgula, tá bom. Então, isso é o imposto desse serviço. Então, vocês observam que o imposto aqui, o lucro lá, né? A margem de lucro deu 327. Olha o imposto quanto que vai dar. Tá vendo? Então, o imposto ele dá quase igual à margem de lucro, né? Por isso que a taxa administrativa é importante, que ela soma com a margem de lucro. Porque se for ver aqui, ó, tete a tete aqui, né? O imposto é o governo ganha quase igual a gente, né? Para fazer o serviço sem fazer nada, né? Mas é a lei, né? Por isso que tem que fazer toda essa conta para não dar prejuízo, né? Ok? Bom, então, gente, agora nós temos condição de calcular o valor final do imposto do orçamento para dar para o cliente. Claro, gente, que eu estou fazendo aqui passo a passo, parece que o negócio é demorado. Vocês vão ver depois no segundo exercício, no terceiro exercício, que isso aqui a gente faz rápido, tá? Esse aqui está parecendo grande que eu estou fazendo aqui passo a passo. Bom, gente, né, você já está ansioso aí para saber qual que é o preço do serviço. Até agora a gente viu, né? Agora, então, nós vamos saber qual que é o preço. Então, por enquanto, a gente não pode informar nada para o cliente. É só a partir de agora é que nós vamos poder informar para o cliente o valor. Esse cálculo que a gente vai fazer fora do cliente. Bom, então está aqui o cálculo do valor do orçamento, né? Quer dizer, o preço de venda do serviço de manutenção elétrica. Então, a gente vai usar aquela fórmula que eu chamei de fórmula 6, que é a fórmula do orçamento final. Olha aqui, ó. O orçamento final vai ser o custo parcial, que está aqui, né? 21.181, mais a margem de lucro, que está aqui, 327,23, mais a taxa administrativa, mais o imposto. Então, eu vou somar tudo isso aqui, que nós já calculamos, né? Previamente lá atrás, somando tudo, deu 3.026,92 centavos. Então, esse é o valor que eu vou passar para o cliente. Agora, aqui a gente pode fazer um arredondamento, para não passar para o cliente lá os centavos, né? Eu posso fazer um arredondamento aqui, para dar um valor mais redondo para o cliente, né? Se ele for fazer um Pix, ou se ele for pagar em dinheiro, ele não vai colocar o centavo. Então, eu vou arredondar o que aqui, ó? Para 327, né? Porque é 326,92. Então, eu vou arredondar para 3.027, né? Posso fazer um redondo, pode deixar desse jeito aqui mesmo. Agora é bom sempre entregar para o cliente um valor redondo, né? 3.027. Então, o cliente, dependendo do cliente, ele não quer ver aquelas contas nós mesmos, ele quer esse valor aqui. Agora, se esse orçamento for para uma seguradora, a seguradora quer ver toda a conta, toda a planilha. Por isso que a gente tem que fazer, como eu mostrei aqui. Mas para um cliente normal, ele quer ver esse valor. Agora, ele pode pedir um desconto aqui. Se ele pedir desconto, você vai ter que diminuir o seu lucro. O desconto dele tira no nosso lucro. Então, você não pode misturar. Não tem desconto, né? Não tem desconto. Agora, se você der o desconto, vai sair do bolso da nossa empresa. Então, o desconto é uma exceção quando é um cliente que te manda serviço todo mês, né? Agora, não é o cunhado que vai chegar lá que você vai dar um desconto. Então, desconto, do ponto de vista de contabilidade, ele não existe, não. Você está tirando do seu bolso, tá? Então, o valor do orçamento é esse aqui, né? Senão, você vai ter que pagar imposto. O cliente, ele não sabe disso, né? Então, gente, é isso que chega no orçamento final. Então, vocês viram que não é simples, né? Por isso que a empresa precisa do técnico lá no setor de planejamento e controle da manutenção, né? Para fazer isso aqui, né? Então, claro, pessoal, foi uma primeira aula aqui com esse assunto, né? Então, foi muita informação, mas nas aulas seguintes eu vou continuar com um exemplo aqui, né? Assim, continuando passo a passo, vocês vão ver que a coisa não é complicada, tá? Então, inicialmente, como é uma primeira vez, eu nem vou passar exercício para vocês fazerem por enquanto. Eu vou fazer mais exemplos na próxima aula, aí eu vou passar um exercício para vocês. Mas seria bom você assistir de novo, né? Essa aula aqui mais à frente, porque são muitas informações, mas vocês vão ver que pelos outros exemplos é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.